Prepare-se para embarcar em uma jornada profética e espiritual que vai mexer com sua alma, expandir sua compreensão e acender sua fé. Este vídeo é um chamado urgente aos corações atentos, aos olhos espirituais abertos e àqueles que, como sentinelas do tempo, desejam entender a cronologia dos últimos dias, os eventos que marcarão o fim da era presente e o início da eternidade gloriosa com Deus. À luz das Escrituras Sagradas, caminharemos por 9 marcos proféticos inconfundíveis. Em primeiro lugar, exploraremos os sinais que antecedem o fim: guerras, pandemias, fome, terremotos e a apostasia crescente, como Jesus predisse em Mateus 24 e Lucas 21. Você verá como esses sinais já se desenham claramente em nosso mundo atual. Logo depois, seremos levados ao glorioso momento do arrebatamento da igreja, o dia em que o Senhor virá buscar os seus num piscar de olhos. Um evento que separará os fiéis do caos iminente e os conduzirá às bodas do Cordeiro. Em seguida, analisaremos a manifestação do Anticristo e a falsa paz mundial que virá com ele. Um líder enganador que seduzirá as nações se assentará como Deus e iniciará a grande farsa espiritual dos tempos finais. Avançando, mergulharemos na grande tribulação. 7 anos de juízo, perseguição e dor sem precedentes, quando a terra experimentará o peso da justiça divina. Um tempo de clamor, mas também de salvação e testemunho para os que crerem em meio ao caos. Abordaremos também o temido sistema de controle e a marca da besta, um mecanismo global de dominação que exigirá lealdade total ao sistema do Anticristo. Uma decisão entre vida e morte, fé ou perdição. Depois, nos encontraremos no Vale da Decisão, onde ocorrerá a Batalha do Armagedon, o confronto final entre o bem e o mal. Mas o céu se abrirá e Cristo voltará com glória e poder, derrotando as forças do mal com a espada de sua boca. Então, veremos o julgamento das nações e o início do glorioso milênio, um tempo de paz, justiça e restauração, onde Cristo reinará sobre a terra e os povos viverão sob sua luz. Contemplaremos a última rebelião de Satanás, o juízo final diante do trono branco e a condenação eterna daqueles que rejeitaram a salvação. Um momento de reverência e temor, onde cada vida será julgada. E por fim, seremos conduzidos à consumação gloriosa, os novos céus e a nova terra. Um paraíso eterno onde Deus habitará com os homens e não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Apenas luz, paz e a presença do Eterno. Este vídeo não é apenas informativo, é um convite à reflexão, ao arrependimento, à preparação. É um chamado para que você permaneça firme, desperto e cheio de esperança. Assista até o fim, com seu coração aberto e sua Bíblia ao lado, porque cada segundo que passa nos aproxima da eternidade. Agora respire fundo, prepare sua alma e venha conosco compreender, passo a passo, o relógio profético de Deus para a humanidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Os sinais que antecedem o fim, Mateus 24, Lucas 21, 2 Timóteo 3, guerras, pandemias, abalos sociais, apostasia, enganos religiosos, etc. A terra geme. Os ventos mudaram. O mundo, que antes caminhava com estabilidade aparente, hoje treme sob o peso de algo invisível, mas profetizado há milênios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
porque os sinais que antecedem o fim não são mais apenas promessas proféticas gravadas nas páginas sagradas. Eles estão se tornando realidade diante dos olhos de uma geração que muitas vezes assiste tudo em silêncio ou em incredulidade. Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, diante do esplendor do templo, olhou nos olhos de seus discípulos e respondeu à pergunta que arde até hoje em nossos corações. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. Em sua voz havia autoridade, mas também compaixão. Ele não escondeu a verdade, pelo contrário, revelou com clareza os marcos do fim dos tempos, e suas palavras ecoam através das gerações. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Com isso, Jesus abre o maior sermão profético das Escrituras, alertando que o engano espiritual seria um dos primeiros e mais perigosos sinais. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Em nossos dias, quantos falsos profetas se levantaram? Quantas vozes surgiram para substituir a simplicidade do Evangelho por mensagens vazias, triunfalistas, adulteradas? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, confirmou essa realidade ao dizer, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. E então ele descreve a geração do fim. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Versículo 2. Olhe ao redor. Veja o que se tornou a sociedade. O amor esfriou, a moralidade ruiu. A verdade foi trocada pela conveniência. A santidade foi substituída por um relativismo corrosivo, mas os sinais não param por aí. Jesus falou de guerras e rumores de guerras, Mateus 24:6, e acrescentou, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Versículo 7. O século XXI viu isso acontecer com intensidade. Conflitos étnicos, guerras ideológicas, tensões geopolíticas. E agora, novamente, o mundo volta seus olhos para o Oriente Médio, terra profética por excelência, onde Israel é o centro da profecia e do cenário escatológico. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Nunca na história tantas nações enfrentaram insegurança alimentar ao mesmo tempo. Nunca tantos vírus cruzaram fronteiras com tamanha rapidez. A pandemia global de Covid-19 foi, para muitos, um despertar, para outros, uma sombra, mas para os que conhecem as Escrituras, foi mais uma trombeta soando nos céus. Os tempos estão se acelerando e Jesus ainda alertou. Tudo isso é o princípio das dores. E versículo 8. Como contrações que precedem o parto, os sinais virão com mais intensidade e frequência. Catástrofes naturais, crises econômicas globais, colapsos sociais. O planeta está gemendo como quem está prestes a dar à luz uma nova era, não de utopia humana, mas do reino eterno de Cristo. Outro sinal claro que Jesus nos deu é a perseguição aos que seguem seu nome. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. Em muitos lugares do mundo, ser cristão significa escolher entre a fé e a liberdade, entre a cruz e a vida. A perseguição não é mais distante. Ela já chegou, muitas vezes disfarçada, silenciosa, institucionalizada. E talvez o sinal mais sutil e devastador. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 12. O amor que une, que perdoa, que acolhe, está desaparecendo. As redes sociais transformaram corações em pedras, opiniões em armas e a empatia em fraqueza. Mas Jesus também disse, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Versículo 13. Entre todos os sinais, um brilha com especial destaque.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. Apesar das trevas, o evangelho avança. Nenhuma perseguição, censura ou resistência poderá impedir o mover de Deus. Missionários, pregadores, tradutores da Bíblia, plataformas digitais, todos estão colaborando para que o nome de Jesus seja conhecido em cada tribo, língua e nação. Isso é profético, isso é cumprimento, mas nem todos verão, nem todos discernirão, porque outro sinal se manifestará, o aumento do engano e da apostasia. Paulo adverte, pois o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. 1 Tessalonicenses 2:3. Apostasia não é apenas negação da fé, mas corrupção da fé. Igrejas que se afastam das Escrituras, doutrinas que minimizam o pecado, mensagens que glorificam o homem ao invés de glorificar a Cristo. Há, ainda, um clamor vindo do céu. Uma voz que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. É tempo de discernir os sinais, não com medo, mas com vigilância, não com pânico, mas com fé, porque os sinais que antecedem o fim não foram dados para provocar terror, mas para gerar arrependimento e preparo. Estamos vivendo em dias proféticos. Os jornais, os noticiários, as estatísticas e as manchetes estão muitas vezes confirmando o que a Bíblia já declarou há séculos. A palavra de Deus está se cumprindo. Não há mais tempo a perder com superficialidades espirituais. Não é tempo de adormecer. É tempo de preparar as lâmpadas, como as virgens prudentes da parábola, Mateus 25, porque o noivo está às portas. Jesus está voltando. Ele nos deixou os sinais. Ele nos deu a palavra. Ele nos deu o Espírito Santo. Agora, cabe a nós vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Que não sejamos como os zombadores que dizem: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3:4. Mas como os que vivem com os olhos no céu e os pés firmes na rocha. O tempo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. Mas a esperança também nunca foi tão clara. Porque à medida que os sinais se intensificam, também se aproxima o dia glorioso em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os sinais não nos assustam, eles nos despertam. Eles não nos vencem, eles nos alertam e nos conduzem ao arrependimento, à fé renovada e ao desejo ardente de estarmos prontos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos os sinais. E eles já estão aqui. A pergunta que resta é: você está pronto? O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:16, 17, 1 Coríntios 15, 51, 52. Evento em que os salvos em Cristo são levados ao encontro com o Senhor. O tempo avança como um rio impetuoso. Os dias se encurtam, os relógios do céu se aproximam do marco final, e uma promessa antiga continua ressoando nos corações dos que creem. Jesus voltará. Mas antes que seus pés toquem o Monte das Oliveiras, antes que todo olho o veja em glória, haverá um encontro nos ares, um momento repentino, um milagre celestial, um evento profetizado que mudará tudo em um piscar de olhos. Estamos falando do arrebatamento da igreja, a bendita esperança dos santos, o dia em que os salvos serão tirados deste mundo para encontrar o Senhor nos céus. Paulo, o apóstolo dos gentios, não deixou dúvidas quanto a isso. Em sua carta aos Tessalonicenses, ele declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. É uma promessa gloriosa. Não se trata de um símbolo, não é uma metáfora, é um evento literal. Jesus virá buscar sua noiva. O mundo não compreenderá. Muitos zombam dessa esperança, como já havia sido profetizado. Nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E 2 Pedro 3, 3, 4. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, essa promessa arde como fogo. É a esperança que nos faz vigiar. É a verdade que nos move à santidade. Jesus falou do arrebatamento de forma velada, porém profunda. Em João 14, 2, 3, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse é o noivo falando à sua noiva. É a linguagem do casamento judaico, em que o noivo vai preparar o lar, mas retorna no momento certo, muitas vezes à meia-noite, para buscar a amada. Assim será com Cristo e a Igreja. O arrebatamento não será anunciado com antecedência. Não haverá alertas na televisão, nem sirenes no céu. Ele acontecerá de repente, como um ladrão que vem à noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Dois estarão dormindo, um será levado, o outro deixado. Lucas 17, 34, 36. O mundo seguirá sua rotina, casando, trabalhando, construindo, quando de repente a igreja desaparecerá. Milhões de pessoas sumirão. E um novo capítulo da história humana começará. Mas o arrebatamento não é apenas uma doutrina para ser debatida. É uma esperança que transforma. É a razão pela qual buscamos pureza em um mundo impuro. É o combustível para a vigilância em meio à distração. É o motivo pelo qual a igreja verdadeira não se conforma com este século. Paulo diz: e todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Será um dia glorioso para os salvos, um momento indescritível. O som da trombeta divina romperá os céus. Os mortos em Cristo, aqueles que dormem esperando, ressuscitarão com corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo explica em 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A corrupção se revestirá de incorrupção. A mortalidade será engolida pela vida eterna, e o tempo cessará para nós, pois entraremos na eternidade. Imagine o céu se abrindo. Imagine ser elevado com milhares, talvez milhões de irmãos e irmãs em Cristo subindo, voando, sendo levados pelos anjos ao encontro do Senhor. Imagine ver o rosto de Jesus pela primeira vez, não mais pela fé, mas com os olhos glorificados. Imagine o abraço daquele que nos salvou. O arrebatamento será o início da maior celebração da história, as bodas do Cordeiro. Ali seremos consolados, recompensados, purificados e recebidos na glória eterna. Mas há uma seriedade nesta promessa, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor estarão prontos. Jesus advertiu com a parábola das 10 virgens, Mateus 25. 5 eram prudentes e tinham azeite, símbolo da presença do Espírito Santo. 5 eram insensatas e quando o noivo chegou, ficaram de fora. A porta se fechou. O arrebatamento trará alegria para os preparados, mas desespero para os distraídos. Por isso, a vigilância não é opcional.
é mandamento. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Estamos em tempo de preparação. O Espírito e a noiva dizem: vem, mas o mundo grita: aproveite, viva agora, ignore os sinais. Entretanto, os que ouvem a voz do Espírito sabem que não podem dormir. Devem estar com as vestes limpas, com o coração queimando de fé, com os olhos voltados para o alto, porque ele vem, e vem sem demora. Há quem diga que tudo continuará como está, que essa doutrina é escapista, que a igreja deve ficar para enfrentar a tribulação. Mas Jesus prometeu livrar os seus do tempo da angústia. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Isso não é fuga, é fidelidade, é graça. O arrebatamento será a separação entre os que têm vida e os que têm aparência de piedade. Será o clímax da esperança dos mártires, dos missionários, dos fiéis anônimos que oraram em secreto, que jejuaram, que clamaram pelo retorno do Senhor. É por isso que Apocalipse termina com esse clamor: ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. E você? Está pronto? Você tem azeite suficiente? Está vivendo como se Jesus pudesse voltar hoje? Porque ele pode. Os sinais estão aí. O mundo está em convulsão. A iniquidade aumenta. O amor se esfria. A apostasia se espalha. Mas a igreja verdadeira se mantém em pé, com os olhos voltados para o céu, esperando o toque da trombeta. O arrebatamento não é o fim. É o começo. É o portal para a glória. É a resposta do céu ao clamor dos que anseiam pelo noivo. E quando acontecer, não haverá volta. Não haverá mais tempo para arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se preparar. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. A manifestação do anticristo e a falsa paz mundial. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Apocalipse 13. Líder carismático que governará o mundo, enganando muitos. O mundo clama por paz. Em meio ao caos, às guerras, à instabilidade econômica e às tensões sociais que explodem como vulcões adormecidos, surge uma pergunta silenciosa nos corações das nações: quem poderá nos salvar? Quem trará ordem ao desespero? Quem oferecerá uma solução para unir a humanidade sob um só propósito? E é nesse vácuo de liderança, nesse grito desesperado por estabilidade, que surgirá aquele que a Bíblia chama de o homem do pecado, o filho da perdição. A manifestação do anticristo não será grotesca ou facilmente identificável. Pelo contrário, virá cercada de carisma, eloquência, poder político e espiritualidade enganosa. Ele surgirá como um Messias político, um unificador global, alguém que oferece exatamente o que o mundo deseja: paz, segurança, progresso. Mas por trás da fachada encantadora estará o maior engano da história humana. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Esse homem não será apenas um político, ele será possuído por Satanás. Será a encarnação do engano, operando sinais e maravilhas para seduzir até os eleitos, se possível. João, em Apocalipse 13, nos dá uma descrição ainda mais intensa: uma besta que sobe do mar, com poder, autoridade e boca arrogante. E
Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. O mundo estará embriagado com sua liderança. Ele fará alianças com 10 reis, dominará sistemas financeiros, controlará a mídia, a religião e a tecnologia. Será uma ditadura disfarçada de democracia, um governo mundial com aparência de luz, mas movido pelas trevas. E como o enganará? Através da promessa de paz, Daniel profetizou. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Daniel 8:25. A falsa paz será sua arma mais eficaz. Ele assinará acordos históricos, acalmará conflitos antigos, especialmente em relação a Israel e ao Oriente Médio. E então, quando todos disserem paz e segurança, virá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Durante os primeiros anos da tribulação, ele estabelecerá um pacto com Israel, um acordo que trará esperança à nação, permitindo até a reconstrução do templo. Mas no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto, profanará o santuário e exigirá adoração. Isso é o que Jesus chamou de abominação da desolação. Mateus 24:15. A máscara cairá, a besta mostrará sua verdadeira face, e o mundo entrará no período mais sombrio de sua história. Não será apenas um domínio político, será espiritual. Haverá uma segunda besta, o falso profeta, que operará sinais, fará descer fogo do céu e levará o mundo a adorar o anticristo. Apocalipse 13:13-14. Será uma trindade satânica: o dragão, Satanás, a besta, anticristo e o falso profeta. Uma imitação profana da trindade divina. Mas por que Deus permitirá isso? Paulo responde: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2:11-12. O anticristo será o juízo de Deus sobre um mundo que rejeitou a graça, zombou da cruz e amou mais as trevas que a luz. Ele será a colheita amarga da apostasia global. A igreja verdadeira não estará mais aqui. O arrebatamento terá acontecido. Mas os que ficarem enfrentarão o império do engano, e muitos acordarão tarde demais. Muitos perceberão que a verdade foi pregada, que a Bíblia estava certa, que os sinais estavam todos diante deles, e ainda assim haverá salvação. Multidões se converterão durante a tribulação, mas ao custo do próprio sangue. Porque quem não adorar a besta será perseguido e morto. Apocalipse 13:15. O sistema do anticristo já está em construção. O espírito do anticristo já opera, como disse João. E agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é a última hora, 1 João 2:18. A tecnologia, os movimentos políticos globais, a cultura de cancelamento, a intolerância ao cristianismo bíblico, tudo aponta para a preparação do palco. Estamos vendo os ensaios da peça final. Mas há esperança, porque o anticristo terá um fim, e não será pelas mãos dos homens, mas pelo sopro da boca de Jesus. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará com o esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. A besta será derrotada, o falso profeta será lançado no lago de fogo, e o trono de Satanás será derrubado. Portanto, vigiai, não sejais enganados, não coloque sua esperança em políticos, sistemas ou ideologias humanas. O verdadeiro rei está vindo. A verdadeira paz virá somente com ele.
E enquanto o mundo prepara-se para abraçar o impostor, a igreja deve se preparar para encontrar o noivo. A manifestação do anticristo será a última tentativa de Satanás de usurpar o trono de Deus. Mas a vitória já foi decretada na cruz. E aquele que é fiel até o fim herdará a coroa da vida. Que o seu coração esteja firmado na verdade, que os seus olhos estejam abertos, porque o tempo é curto e a batalha está em curso. A grande tribulação, Mateus 24, 21, Apocalipse capítulo 6 a 19. Período de 7 anos com juízos, perseguições e eventos catastróficos. O silêncio do céu será rompido, as taças da ira serão derramadas, os selos serão abertos um a um e cada trombeta soará como um trovão sobre a terra. A grande tribulação não será apenas um período de sofrimento humano, será o tempo determinado por Deus para julgar as nações, purificar Israel e revelar seu poder com juízos como nunca houve desde o princípio do mundo. Jesus foi claro, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Este período, descrito detalhadamente entre os capítulos 6 a 19 do Apocalipse, durará 7 anos conforme a profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, 27. Metade desse tempo será marcado por uma aparente paz e estabilidade mundial, resultado dos pactos promovidos pelo anticristo. Mas na metade final, quando ele profanar o templo e exigir adoração, a terra será mergulhada em caos absoluto. Este será o tempo da angústia de Jacó, conforme anunciado pelo profeta Jeremias. Ah, que grande é aquele dia, de modo que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jeremias 37. O livro do Apocalipse nos conduz cena por cena. Cada selo aberto revela uma nova calamidade. O cavalo branco do engano, o cavalo vermelho da guerra, o cavalo preto da fome e o cavalo amarelo da morte, juntos, trazem destruição sobre um mundo que rejeitou a graça e zombou da santidade. Terremotos, pragas, sinais no céu, astros caindo, oceanos tingidos de sangue, fome devastadora, perseguições sangrentas, são ecos da justiça divina em ação. Nesse período, o remanescente de Israel será acordado espiritualmente. Deus levantará 154 mil selados da tribo de Israel, Apocalipse 7, que proclamarão o evangelho em meio ao caos. Anjos anunciarão mensagens celestiais e 2 testemunhas profetizarão em Jerusalém com autoridade sobrenatural. Multidões de todas as línguas e nações serão salvas, mesmo diante da perseguição brutal do anticristo. O sangue dos mártires clamarão desde debaixo do altar. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Durante esses anos, Deus mostrará que Ele ainda reina, mesmo quando os céus parecem de bronze e os homens blasfemam em vez de se arrepender. Haverá escuridão sobre o sol, a lua se tornará em sangue e os reis da terra se esconderão em cavernas, dizendo: escondam-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Mas por que um Deus de amor permitiria tamanho sofrimento? Porque a justiça de Deus é tão perfeita quanto sua misericórdia. Por séculos, a humanidade ignorou os avisos, os profetas foram mortos, a palavra foi rejeitada e o Filho foi crucificado. Agora é o tempo da colheita, é o tempo do ajuste de contas. A tribulação será um megafone divino para um mundo surdo. E mesmo em meio à ira, a graça ainda estará estendida àqueles que clamarem pelo nome do Senhor. Será também o tempo de revelações cósmicas. Haverá sinais nos céus,
terremotos sem precedentes, criaturas apocalípticas e a manifestação de julgamentos como pragas, úlceras, seca e a morte de grande parte da população mundial. Homens desejarão morrer e não conseguirão. Haverá um endurecimento global contra Deus, e mesmo diante dos juízos, muitos se recusarão a se arrepender. No cenário espiritual, será a grande batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. O dragão, Satanás, agirá com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele perseguirá o povo de Deus, blasfemará contra os céus e unirá reis e nações contra o plano eterno. Mas o céu não permanecerá calado. Relâmpagos, trovões e terremotos acompanharão os atos divinos, lembrando ao mundo que o trono de Deus ainda está no controle. A tribulação é também uma resposta escatológica ao clamor dos justos ao longo da história. É a hora em que Deus dirá: basta. Basta de injustiça, basta de blasfêmia, basta de perversão. E embora muitos sofram, esse período revelará a seriedade do pecado e a grandeza da redenção. Porque mesmo em meio ao juízo, Jesus continua sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqueles que o invocarem serão salvos, ainda que custe suas vidas. A grande tribulação não é o fim da história. Ela é o prelúdio da vinda gloriosa de Cristo. Ao fim desses 7 anos, os céus se abrirão e o verdadeiro Rei descerá em poder e grande glória. Mas até lá, os juízos continuarão a revelar que o mundo sem Deus é um deserto de dor. A igreja, já arrebatada, observará dos céus o desenrolar profético. E os anjos, com taças e trombetas, executarão a justiça daquele que é digno de abrir o livro e seus selos. Portanto, é tempo de alerta, não para gerar medo, mas para provocar arrependimento. A tribulação virá. O palco já está montado. Os sistemas estão preparados, mas ainda é tempo de graça. Ainda é possível escapar. Jesus disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. A grande tribulação é o grito final da justiça antes da intervenção gloriosa de Deus na história. Um tempo que separará definitivamente luz e trevas, fé e engano, eternidade e perdição. E hoje, enquanto as portas da arca ainda estão abertas, é tempo de escolher de que lado estaremos quando as nuvens começarem a escurecer. A marca da besta e o sistema global de controle, Apocalipse 13, 16 e 17, controle financeiro e social por um sistema anticristão. As sombras do futuro já se projetam no presente. As engrenagens de um sistema global estão em movimento, silenciosas, mas implacáveis. A humanidade, fascinada por conveniência, tecnologia e segurança, caminha velozmente para o cumprimento de uma das profecias mais temidas da Bíblia, a marca da besta. Apocalipse 13 descreve um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este não é apenas um aviso, é uma realidade profética se formando diante de nossos olhos. A palavra de Deus nos alerta e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 16, 18. Esse cenário profético, por séculos interpretado como algo distante e quase simbólico, hoje se torna assustadoramente plausível.
O avanço tecnológico, o controle digital, as moedas virtuais, os sistemas de reconhecimento facial, os chips subcutâneos, o rastreamento por inteligência artificial, tudo isso cria o ambiente perfeito para a implantação de um sistema de controle total. Não é mais ficção, é preparação. O mundo está sendo conduzido passo a passo para um modelo onde cada cidadão será monitorado, catalogado e condicionado a se submeter à ordem mundial. Mas o que é a marca da besta? Não é apenas um código, é um pacto espiritual, um ato de adoração e lealdade ao sistema do anticristo. Receber essa marca significará aceitar o governo do homem em rebelião contra Deus. Será a rejeição consciente da soberania de Cristo. Por isso, Apocalipse 14 é claro. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 9 e 10. É uma decisão com consequências eternas. Este sistema global não surgirá da noite para o dia. Ele será construído com a colaboração dos homens. Em nome da segurança, os povos aceitarão controle. Em nome da saúde, abrirão mão da privacidade. Em nome da inclusão financeira, entregarão seus dados. E quando menos perceberem, já estarão dentro de uma teia que não permitirá mais a liberdade. A tecnologia por si só não é o mal, mas será a ferramenta do mal, o instrumento de um império global que se levantará contra Deus e seus santos. Os que não aceitarem a marca serão perseguidos. Perderão seus bens, seus empregos, seu acesso aos sistemas sociais. Serão considerados inimigos do progresso, fanáticos religiosos, terroristas da paz mundial. Muitos pagarão com suas vidas, mas serão esses os verdadeiros vitoriosos. Apocalipse 15, 2 descreve os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles estarão junto ao mar de vidro, com harpas de Deus, louvando ao Cordeiro. A marca é apenas a ponta do iceberg. Por trás dela está um sistema de controle espiritual e ideológico. Já vemos seus sinais hoje. A cultura da censura, a perseguição à verdade bíblica, a promoção de valores contrários às Escrituras, a pressão para que todos pensem da mesma forma. O espírito da besta já está operando, preparando as mentes e os corações para aceitarem o que antes seria inaceitável. Mas para aqueles que têm discernimento espiritual, os sinais são claros. Estamos sendo chamados à vigilância, à fidelidade, à separação do sistema deste mundo. O Senhor nos convida a não nos conformarmos, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Devemos ser como os filhos de Issacar, que entendiam os tempos e sabiam o que fazer. 1 Crônicas 12, 32. A marca da besta será imposta durante a grande tribulação. A igreja fiel já terá sido arrebatada. Mas aqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho durante esse tempo terão que escolher ou a marca e o conforto momentâneo, ou a fidelidade a Cristo e a morte física. E muitos escolherão a cruz. Multidões serão salvas, mas ao preço do martírio. Porque o céu é para os fiéis, não para os conformados. Portanto, o alerta é para hoje. Não espere o sistema se instalar completamente. Não espere os decretos se tornarem oficiais. Hoje é o tempo de despertar. O mundo está sendo seduzido por um sistema anticristão. Estamos nos acostumando ao controle, à perda de liberdade, à aceitação de padrões morais invertidos. E tudo isso é parte do plano. A palavra diz que o amor de muitos se esfriará, que haverá uma apostasia global, que os homens chamarão o mal de bem e o bem de mal. E nesse cenário, a marca virá como um selo de aceitação e lealdade a essa nova ordem. Mas os que conhecem a Deus resistirão, mesmo que isso custe tudo. Em Apocalipse 24, João vê os mártires.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles são os verdadeiros vencedores. Eles trocaram a marca do mundo pelo selo do Espírito. E você? Está preparado? Está ensinando sua casa? Está discernindo os sinais? Ou está se deixando levar pela normalidade deste século? É tempo de santidade. É tempo de compromisso radical com a verdade. É tempo de resistência espiritual. A marca da besta não é apenas um futuro sombrio. É um alerta urgente, um chamado à vigilância. E uma oportunidade para reafirmarmos nossa lealdade exclusiva a Jesus Cristo. Porque quando tudo desabar, quando a pressão for máxima, só permanecerá firme quem estiver firmado na rocha eterna. Prepare-se, santifique-se, fique atento, porque o tempo é curto e a batalha é real. Mas aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Batalha do Armagedom e a volta gloriosa de Cristo. Apocalipse 16, 16, 19, 11 e 21. Jesus volta com poder e glória para destruir o anticristo. O céu não ficará em silêncio para sempre. Quando as trevas parecerem ter vencido, quando os exércitos do mundo estiverem reunidos para guerrear contra Israel, e o anticristo dominar as nações, uma trombeta soará nos céus e algo glorioso acontecerá. Jesus Cristo voltará, não mais como o cordeiro manso, mas como o leão da tribo de Judá. Não mais montado em um jumentinho, mas cavalgando em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e em sua cabeça muitos diademas. Ele virá com justiça para julgar e guerrear. Esta será a batalha final. O Armagedom. Apocalipse 19, 11 e 16 nos dá uma visão celestial da volta gloriosa de Cristo. O apóstolo João escreve: "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele virá acompanhado dos exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e puro, os santos glorificados, os anjos celestiais. Um exército que não virá para lutar, mas para testemunhar a vitória de seu rei. Neste momento, os exércitos das nações estarão reunidos no Vale do Armagedom, como profetizado em Apocalipse 16, 16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Essa batalha não será como as da história humana. Será o confronto do céu contra a rebelião da terra. O anticristo, o falso profeta e os reis do mundo estarão preparados para lutar contra o Cordeiro. Mas será uma batalha curta, porque ninguém pode resistir ao poder de Deus. Zacarias 14 descreve esse dia como o dia do Senhor. Jesus colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras e ele se fenderá em duas partes. Haverá sinais cósmicos, cataclismos naturais e o terror tomará conta dos exércitos rebeldes. O Senhor combaterá por seu povo. Israel, sitiado e prestes a ser destruído, verá o seu Redentor vindo dos céus, e olharão para aquele a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Zacarias 12, 10. A volta de Cristo será pública, visível e gloriosa. Jesus alertou: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Não será um evento secreto, mas um espetáculo divino, visível em todo o mundo. Os que o rejeitaram chorarão, os que zombaram tremerão, mas os que creram se alegrarão com indescritível júbilo. A besta e o falso profeta serão derrotados, serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20.
Seus exércitos serão destruídos com a espada que sai da boca do Senhor, e os pássaros se fartarão das carnes dos reis, dos poderosos, dos livres e dos escravos. Será o juízo divino se concretizando sobre os que se rebelaram contra Deus. Mas essa batalha tem um significado ainda mais profundo. É o fechamento de um ciclo de rebelião iniciado no Éden. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus tem trabalhado para redimir a criação. Na cruz, a vitória foi garantida, mas no Armagedom, ela será manifestada de forma absoluta. A volta de Jesus é o clímax da história, o dia em que a justiça triunfa, o mal é vencido e o reino de Deus é estabelecido na terra. Para Israel, será o momento do reencontro. A nação verá seu verdadeiro Messias. Os remanescentes de Judá, que resistiram ao domínio do anticristo, reconhecerão que Jesus é o Senhor. Será um tempo de choro, arrependimento, restauração. Como Paulo escreveu, e assim todo o Israel será salvo. Romanos 11, 26. O propósito de Deus com seu povo se cumprirá plenamente. Para a igreja, será o dia de reinar com Cristo. Os que foram arrebatados retornarão com o Senhor, em corpos glorificados, para participar da instalação do seu reino milenar. Um governo de paz, justiça e verdade será estabelecido. As nações serão governadas com vara de ferro. Os sobreviventes da tribulação verão uma nova era começar sob o domínio do Príncipe da Paz. E para o mundo será o início do juízo. A volta de Jesus marcará o fim da era do homem e o início do reino de Deus na terra. Todas as estruturas humanas serão abaladas. Todas as ideologias que se levantaram contra o Senhor cairão. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10, 11. A batalha do Armagedom não é apenas o fim de uma era, é a abertura de um novo tempo. A luz triunfando sobre as trevas, a verdade esmagando a mentira, o rei voltando para ocupar seu trono. E diante disso, a única pergunta que resta é: estamos preparados para este dia? Vivemos como soldados da luz ou estamos distraídos pelos encantos deste mundo? Hoje é o tempo de nos posicionarmos, de proclamarmos que o Rei está voltando, de anunciarmos que o Cordeiro que foi morto é agora o leão que reinará, e de esperarmos com expectativa o momento em que os céus se abrirão e aquele que é fiel e verdadeiro descerá com poder. O Armagedom será o fim do mal, mas para os que creem será o início da eternidade com Cristo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O julgamento das nações e o início do milênio. Mateus 25, 31, 46, Apocalipse 21, 6. Jesus reinará por 1000 anos em paz e justiça. Quando as cortinas da batalha do Armagedom se fecharem e o som das trombetas de guerra silenciar, um novo tempo despontará no horizonte da história humana. Não mais haverá domínio das trevas, nem influência do anticristo, nem engano das nações. A terra verá surgir o mais extraordinário período de sua existência, o reino milenar de Cristo. Mas, antes, um evento solene e decisivo ocorrerá, o julgamento das nações. Jesus Cristo, agora visivelmente entronizado como Rei e Juiz, separará os povos como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Em Mateus 25, 31, 46, o próprio Senhor descreve esse momento com clareza. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Este não será o julgamento final dos mortos, mas um julgamento das nações vivas, os que sobreviveram à grande tribulação. Os critérios não serão baseados em nacionalidade, riqueza ou cultura.
mas na resposta que cada pessoa deu a Cristo através do tratamento dispensado aos seus representantes, os irmãos mais pequeninos. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos da esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este julgamento estabelecerá quem entrará no milênio em corpos físicos imortais. Os justos, as ovelhas, herdarão o reino, enquanto os injustos, os bodes, serão lançados fora. Com este ato, a transição do governo humano para o governo messiânico será completa. Então se iniciará o milênio, um período literal de 1000 anos em que Cristo reinará desde Jerusalém, como Rei soberano sobre toda a terra. Apocalipse 21:6 confirma esse tempo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Satanás será preso nesse período, impedido de enganar as nações. A criação, antes gemendo, será restaurada. Lobos habitarão com cordeiros. Crianças brincarão com serpentes sem se ferirem. A paz será a atmosfera do planeta. Será um tempo em que a justiça florescerá, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isaías 10:2-3. O Messias será o juiz das nações, corrigindo com vara de ferro, mas governando com equidade e compaixão. Os sobreviventes das nações virão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16. Durante este tempo, a terra conhecerá o verdadeiro Shalom. A economia será justa, os recursos serão abundantes e a longevidade aumentará. As doenças serão raras e a opressão inexistente. A educação espiritual será universal. Os santos glorificados, a igreja e os mártires da tribulação reinarão com Cristo, exercendo autoridade e ministrando justiça em todo o mundo. Mas este tempo, embora glorioso, ainda será um tempo de prova. Haverá pessoas nascidas durante o milênio, filhos dos sobreviventes das nações. Muitos se submeterão exteriormente ao reinado de Cristo, mas guardarão em seus corações a rebelião latente. Por isso, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve período. E então, mais uma vez, os corações dos homens serão testados. Mas até esse momento, o mundo experimentará o que Deus sempre desejou. Uma humanidade em harmonia com o Criador, guiada pela justiça e abençoada por sua presença visível. O trono de Davi estará ocupado por aquele que é digno, e a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. O milênio é mais que um tempo de descanso. É a resposta de Deus à oração que tem sido feita por séculos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E finalmente, a vontade de Deus será feita, não como uma esperança distante, mas como uma realidade concreta, viva, operante. O julgamento das nações e o início do milênio marcam o triunfo da justiça sobre a injustiça, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira. Mostram que Deus não apenas salva, mas também governa, que Ele não apenas perdoa, mas também estabelece o seu reino. E nós, como igreja, como remidos pelo sangue do Cordeiro, somos chamados a esperar e a preparar esse tempo, a viver como cidadãos desse reino futuro, antecipando com nossas atitudes e palavras a realidade do céu na terra, porque o dia vem e já está às portas, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando o Rei se assentar em seu trono, que sejamos achados entre os que ouvem: Vinde, benditos de meu Pai. A última rebelião,
o juízo final e o lago de fogo. Apocalipse 27:15. Satanás será derrotado para sempre e os ímpios julgados. No coração das Escrituras Sagradas, um dos capítulos mais poderosos e solenes se revela diante dos olhos da fé, o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Ali está registrado o clímax da história da humanidade e do cosmos, o desfecho que poucos ousam contemplar, mas que todo cristão deve guardar no coração com reverência e esperança. A última rebelião, o juízo final e o lago de fogo. Palavras que carregam o peso do destino eterno, do confronto definitivo entre o bem e o mal, entre a justiça de Deus e a persistência do pecado. A narrativa se inicia com Satanás, o inimigo, astuto, o acusador das nossas almas, que por um tempo havia sido preso e lançado no abismo, sendo cerceado e silenciado. Mas chega um momento anunciado, um tempo determinado pelo Senhor da história, quando ele será solto por um pouco de tempo. Apocalipse 23. Este breve intervalo é um período de provação intensa, quando o adversário tenta uma última investida, uma última revolta contra o governo de Deus, incitando as nações ao confronto contra o Senhor e seu povo fiel. Imagine o cenário. Satanás, um ser outrora angelical, agora corrompido e repleto de ódio, solto para enganar, instigar e tentar destruir o que Deus criou com amor e propósito. As Escrituras falam das nações sendo reunidas para a batalha. Um grande exército que marcha contra a cidade amada de Deus, Jerusalém, simbolizando a resistência daqueles que rejeitam a soberania do Rei dos Reis. Apocalipse 28:9. É a última grande rebelião, o ponto culminante de toda a resistência humana e espiritual contra o Criador. Mas o que para muitos é motivo de temor, para o cristão é fonte de esperança e confiança, pois a palavra revela que a batalha não terminará em derrota para o povo de Deus, nem em triunfo para Satanás. Em um ato definitivo, Deus intervirá, consumando seu juízo justo. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20:10. Este é o juízo final, o fim do mal e do pecado. Não mais haverá espaço para a mentira, para a opressão ou para a morte. Este momento é um divisor de águas eterno. O lago de fogo, símbolo da condenação e separação definitiva de Deus, é o destino do inimigo e de todos aqueles que escolheram rejeitar a graça oferecida por Jesus Cristo. Ali não há mais chance de arrependimento, não há misericórdia, apenas a consumação da justiça divina. É o clímax da guerra espiritual que se trava desde a queda de Adão e Eva no Éden. Mas antes deste castigo eterno, a humanidade passará pelo juízo final, onde todos os mortos serão ressuscitados para comparecer diante do grande trono branco de Deus. Apocalipse 20:11-12. É um momento de tremor, de revelação, quando cada ação, cada palavra, cada pensamento será exposto diante da justiça perfeita do Senhor. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Nada ficará oculto, tudo será trazido à luz. Este juízo não é meramente um castigo, mas uma manifestação da justiça e santidade de Deus. É a separação entre aqueles que perseveraram na fé em Jesus Cristo e aqueles que persistiram na incredulidade e no pecado. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. A vida eterna é concedida a quem está em Cristo, mas a morte eterna aguarda quem recusou a oferta de salvação. É inevitável que este tema provoque emoções profundas no coração do crente. Há medo? Sim, mas há também esperança.
o medo santo que reverencia o juízo de Deus, o temor que nos impulsiona a viver em santidade e arrependimento, a esperança que brota da certeza de que Jesus, o justo juiz, já pagou o preço do nosso pecado e oferece perdão a todos que creem. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Diante desta verdade, somos chamados a viver vigilantes em santidade, porque é chegado o tempo do juízo começar pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. A última rebelião é real, o juízo final está garantido, e o lago de fogo é o destino certo do inimigo e dos ímpios, mas para o Filho e Filha de Deus há a promessa de redenção e vida eterna, pois ninguém pode arrancá-los da mão do Pai. João 10,28. Este momento derradeiro é também um chamado à missão. Em meio a um mundo cada vez mais distante de Deus, onde a rebelião contra Ele se manifesta em múltiplas formas, injustiça, imoralidade, idolatria, o Evangelho deve ser pregado com urgência e paixão. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. A volta de Cristo é iminente, e com ela o juízo que separará o justo do injusto. A certeza da última batalha e do juízo final deve ser um motivo de alegria para o cristão que permanece firme, porque significa a vitória definitiva do bem sobre o mal. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus já venceu na cruz, e em breve sua justiça será manifestada plenamente. Portanto, não se deixe abater pelo medo do juízo, nem pela sombra da última rebelião. Pelo contrário, seja fortalecido na fé, vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor, buscando a santidade e proclamando a salvação que há em Cristo Jesus. A palavra do apóstolo Paulo ressoa como um convite vibrante. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Em um mundo marcado pela incerteza, pela injustiça e pela dor, mantenha os olhos fixos no Senhor que virá com justiça para julgar os vivos e os mortos. Aquele que é fiel promete que, ainda que tarde, não tardará. Hebreus 10:37. A última rebelião será esmagada, o juízo final acontecerá e o lago de fogo consumirá todo o mal, dando lugar a um reino onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Assim, a história não termina na rebelião, no juízo ou no lago de fogo, mas na vitória eterna de Deus sobre o pecado e a morte. Esta é a esperança gloriosa que nos sustenta, a certeza que fortalece o coração do cristão e nos impulsiona a perseverar até o fim. Que essa verdade penetre profundamente na sua alma e o motive a viver em santidade, aguardando ansiosamente o glorioso dia em que o mal não existirá mais. Apocalipse 21:27. Que a justiça de Deus seja o nosso farol, a fé em Cristo o nosso escudo, e a esperança na vida eterna o combustível para a caminhada. Pois o fim é certo, o mal será derrotado, e os fiéis herdarão a glória eterna. Amém. Novos céus e nova terra, eternidade com Deus. Apocalipse 21:22. A consumação gloriosa. Deus habita com seu povo eternamente. No silêncio sublime que sucede à consumação da justiça divina, a palavra de Deus nos transporta a um horizonte de esperança, luz e plenitude, os novos céus e a nova terra. Este é o desfecho glorioso da história da redenção, a eternidade onde Deus habita entre os seus, a consumação de todas as promessas feitas aos que creram, perseveraram e aguardaram. Em Apocalipse 21:22, somos convidados a contemplar o grandioso e inefável plano do Senhor para aqueles que o amam, um futuro de comunhão plena, paz infinita e alegria eterna.
Imagine um lugar onde não existe mais dor, sofrimento, choro ou morte. Um lugar onde as feridas do passado são curadas para sempre, onde a tristeza dá lugar à alegria perpétua e onde a luz divina dissipa todas as trevas. A visão do apóstolo João revela que Deus mesmo desce para habitar com o seu povo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não é um mero recomeço, mas uma transformação completa, uma renovação total da criação, onde o pecado, o mal e a corrupção não terão mais domínio. Os novos céus e a nova terra representam a consumação gloriosa da aliança eterna entre Deus e sua igreja. Ali, o velho mundo, marcado pelo pecado e pela rebelião, é deixado para trás. O mar, símbolo de tumulto e separação, desaparece. As lágrimas são enxugadas e a morte é tragada para sempre, pois já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Que promessa consoladora e vigorosa para o coração cansado. Nesta realidade celestial, a presença de Deus é manifesta de forma inigualável. Não há templo, porque o próprio Senhor Deus e o Cordeiro são o templo, habitando entre os homens e mulheres que o amaram e seguiram. A luz de Deus brilha sem interrupção, e a escuridão da noite, da dúvida e do medo são eliminadas pela glória do Altíssimo. Apocalipse 21, 23, 25. Todos os filhos e filhas de Deus caminharão em sua luz, desfrutando de uma intimidade e comunhão que ultrapassam qualquer experiência terrena. Este cenário é uma poderosa fonte de esperança para todos os cristãos, pois reafirma que a jornada de fé, apesar das provações e dores, tem um fim glorioso e perfeito. A promessa de uma herança incorruptível nos anima a perseverar, sabendo que a glória que nos espera é incomparável. 1 Pedro 1:4. O Senhor mesmo prepara tudo para que possamos habitar com Ele eternamente, em um lar que não se abalará jamais. Nova Jerusalém, a cidade santa, desce do céu, adornada como uma noiva para seu esposo, simbolizando a união definitiva entre Deus e seu povo. Suas portas estão sempre abertas, seu brilho é puro, e nela não entra coisa alguma impura, pois nela habita a santidade completa. Apocalipse 21, 2, 27. Este convite à pureza e à comunhão serve de exortação para vivermos em santidade, aguardando ansiosamente a manifestação da glória de Deus. Além disso, a fonte da vida eterna jorra do trono de Deus e do Cordeiro, proporcionando alimento espiritual e renovação constante. O rio da água da vida, claro como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. É a eternidade onde a sede espiritual é saciada para sempre, onde a presença divina é a fonte inesgotável de paz, alegria e amor. O livro de Apocalipse encerra seu relato com um convite urgente e cheio de graça. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Esta é a última chamada para a humanidade, um apelo para que todos se voltem para Cristo e recebam o dom da vida eterna, preparando seus corações para habitar nos novos céus e na nova terra. Este futuro glorioso não é apenas um sonho distante ou uma fantasia inalcançável. É a promessa viva do Deus Todo-Poderoso, sustentada pela fidelidade do Senhor Jesus Cristo e garantida pelo Espírito Santo. É a esperança que nos move a viver com propósito, amor e fé genuína, mesmo em meio às dificuldades deste mundo. Eternidade com Deus, neste novo céu e nova terra, é o clímax da história da redenção, onde o amor divino se manifesta em sua plenitude, onde a justiça e a paz reinam absolutas e onde a comunhão com o Criador é completa e perpétua. Ali, o que a alma humana mais deseja será plenamente satisfeito.
a presença do Deus vivo, a comunhão dos santos e a gloriosa manifestação da glória do Cordeiro. Que essa visão resplandeça em seu coração e fortaleça sua fé. Que você possa viver como cidadão do céu, aguardando com alegria e perseverança o dia em que todas as coisas serão feitas novas. Que a certeza dos novos céus e da nova terra inspire cada passo da sua caminhada, para que ao final desta jornada terrena você possa entrar com júbilo na casa eterna do Pai. Lembre-se, aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. A vitória em Cristo nos garante a participação na glória eterna, a vida em abundância que só Ele pode dar. Portanto, mantenha firme a esperança, viva em santidade e proclame o Evangelho com ousadia. A consumação gloriosa está próxima, e o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o glorioso dia em que estaremos para sempre com Ele, nos novos céus e na nova terra. Amém. E agora, depois dessa caminhada profética pelos últimos dias, somos chamados a um posicionamento espiritual claro, permanecer firmes. Em meio a guerras, rumores, enganos e abalos, a fé no Senhor Jesus precisa ser a âncora da nossa alma. Porque, apesar dos dias serem maus, a promessa de Deus permanece inabalável. Ele é fiel, Ele não falha, Ele virá. Talvez você esteja cansado, talvez seu coração esteja abatido pelos conflitos que o mundo enfrenta, pelas crises que se avolumam, pelas dores que te cercam, mas a palavra de Deus nos assegura: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Não desista, não desanime. Cada capítulo da história que vivemos está sob o controle do Autor da vida. Nada foge ao seu olhar. Cada lágrima que você derrama é vista pelo Senhor. E cada oração que você faz sobe como incenso diante do trono. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim nos alegraremos. No Deus da nossa salvação, o tempo final será difícil, mas glorioso. A igreja será perseguida, mas também será purificada. A verdade será atacada, mas também será proclamada com poder. Os céus se abrirão, e o Filho do Homem virá com grande glória para buscar aqueles que permaneceram fiéis. Por isso, vigie, ore, permaneça firme na rocha que é Cristo. Não se contamine com o sistema deste mundo. Não negocie a sua fé. Não se cale diante da iniquidade. Seja luz, seja sal, seja voz profética neste tempo. A eternidade é real, e ela está mais próxima do que imaginamos. Tudo o que foi prometido se cumprirá. O céu é verdadeiro, o reino é eterno, a cruz foi só o começo, a ressurreição foi a garantia, e a volta de Jesus é a certeza que nos move. Mantenha os olhos no alto, viva com propósito, pregue com ousadia, ame com intensidade, porque logo o Rei voltará. E quando esse dia chegar, que dia glorioso! Não haverá mais dor, nem choro, nem morte, seremos transformados. O corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o mortal será vestido de imortalidade. E ouviremos do Mestre: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Enquanto esse momento não chega, sejamos fiéis. A luta é grande, mas a recompensa é maior. O caminho é estreito, mas leva à vida. O combate é intenso, mas a coroa está preparada, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não importa se o mundo te chama de fanático, não importa se zombam da sua fé, não importa se você está sozinho no meio da multidão, Deus vê, Deus recompensa.
Deus virá, e ele não tardará. Por isso, levante-se, erga a cabeça, encha-se do Espírito, renove a sua fé. Não olhe para trás, não retroceda, avance, porque a glória que está por vir é incomparavelmente maior do que tudo o que já passou. Jesus está voltando. E essa verdade deve nos impulsionar a viver cada dia com intensidade, pureza e foco no reino. Que o seu coração queime por essa esperança. Que sua vida seja uma chama acesa que anuncia o retorno do Rei. Que sua voz ecoe nas ruas, nos lares, nas redes sociais, nos templos e nos desertos. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora eu te convido, se este vídeo tocou sua alma, fortaleceu sua fé e te aproximou mais de Deus, não guarde isso só para você. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Espalhe a palavra. Leve a luz onde houver trevas. Inscreva-se agora no canal JC Verbo Vivo. Ative o sininho para receber novas mensagens. Deixe seu like, comente com fé e envie esse vídeo para o maior número de pessoas que puder. Juntos, seremos uma geração profética que prepara o caminho do Senhor. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a promessa está de pé. Jesus está voltando. Maranata.